Boa noite. Boa noite. Bem com vocês? Achei que ia ter bem menos gente que hoje, último dia, geralmente todo mundo em ritmo de férias, já tá viajando. Mas que bom que tá cheio aqui. Então é Natal. E o que você fez? E o que você fez? Ano passado. Voou, né? Hoje eu trago um tema pra vocês de o se não agora, quando? E é muito interessante como que Jesus trabalha a gente. Eu sempre gostei muito de religião. Sempre gostei. Gostei de ouvir, de participar. Se alguém convida, fala assim, nossa, vamos lá na minha igreja, vamos. Nossa, vamos lá na minha igreja, tem um pastor lá, vamos. Nossa, vai ter a festa ali na igreja católica. Vamos lá, é oração, é pro bem, vamos conhecer. Assisto, ouço, participo, canto. Porque tudo que vem para nos agregar, não interessa de onde vem. E eu acho que um dos grandes passos da humanidade que a gente vem assistindo é poder desmistificar a religião. De que não existe a melhor, a pior. E nunca se foi falado tanto em espiritualidade. Até Padre Fábio, né, fala isso, que ele prefere um ateu espiritualizado do que um católico não espiritualizado. Pessoas que cumprem ritos, mas não vivem a palavra. Nós chegamos no final do ano com essa pergunta. Se não agora, quando? Quando o quê? Isso eu quero que vocês me respondam. Quando chega no final do ano, a gente costuma fazer um balanço da vida e pensar no que a gente fez, aquelas promessas que ficou lá no início do ano, com certeza tem que perder peso. Essa daí não falta. E aí a gente descobre que falta 3 semanas para acabar o ano e que a gente está mais gordo do que começou. E o que a gente faz de diferente? É muito interessante, né? Pensar nisso. Que outro dia eu estava pensando o quanto a obra do Criador é grande em ter nos proporcionado a matéria. Porque se a gente pensar que um dia a gente vai deixar de existir, é deixar de existir esse corpo. E aí dentro da sua crença, você vai para o paraíso, você vai para o purgatório, o umbral, um nível superior, um plano superior. Mas eu fico imaginando que dentro da obra do Criador, em algum momento, tudo aquilo que a gente sente poderia ter um a mais e foi criada a matéria. Porque imagina que a gente vai ser só luz, só bons pensamentos, boas energias. Aonde que fica o abraço? Ah, um abraço é bom demais, gente. Talvez seja uma das maiores expressões do ser humano, mano. Um abraço. Aquela hora que você não vale nada. Que você se sente pequeno. E alguém simplesmente te abraça. É uma das melhores coisas que tem no mundo. Talvez os melhores momentos que a gente já tenha tido na vida estejam registrados dentro de um olhar. Ah, um olhar. É por onde penetra a alma. Quando você está conversando com alguém e ele não consegue manter o olho dentro do seu e você diz, olha para mim. Quem já pegou um filho com medo, segurou ele no pescoço e falou, olha dentro dos meus olhos e presta atenção no que eu vou te falar. Esse é o poder da matéria. E dentro dessa matéria nós temos infinitas possibilidades que foram criadas pelo nosso Pai, pelo Criador. É como se tivéssemos dado um veículo que permitisse ir a qualquer lugar e realizar tudo aquilo que a gente quer na vida. E se esse ano passou e você não cresceu, e se esse é o propósito da gente ter vindo nesse mundo, crescer e evoluir espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, aí eu quero te perguntar, quais são as grades que estão te limitando? E aí tem um filme muito bacana, ele chama Instinto. Não é aquele da Julia Roberts, aquela cruzada de perna, não é aquele não. Chama Instinto, a mais selvagem das civilizações. Um filme antigo com Anthony Hopkins. Antigo, mas que traz uma mensagem onde ele
meio que cansa da sociedade e vai viver com os gorilas. Na floresta, lá na África. E um dia um grupo de pessoas, achando que ele estava perdido, foi resgatar ele. E ele não conversava mais com ninguém. Ele permaneceu em silêncio. E o único dia que ele resolveu conversar com um psicólogo, ele levou o psicólogo num zoológico, mostrou o gorila, foi lá na jaula, abriu a porta, o psicólogo todo com medo, e ele falou, ele não vai sair. Olha dentro do olho dele. Ele desistiu. Não existe mais vida ali dentro. É só uma fera. E ele solta uma frase que vai no filme. Nós vivemos presos dentro das grades que nós mesmos construímos. E quais são as nossas grades? E dia desses eu vi o cara falando, né? Se você está em um ambiente cercado de pessoas e essas pessoas não te ajudam a crescer, não são pessoas, são grades. Se você está num trabalho, e o seu trabalho está te tolhindo ao invés de incentivar, são grades. Se a sua família não te apoia, são grades. E nós precisamos romper essas grades. Isso não quer dizer abandonar a família, abandonar o emprego, é olhar com um novo olhar, com algo diferente. Algo que nos possibilite enxergar a vida de uma outra maneira. Eu venho de formação católica, a Viviane, que sempre está aqui comigo, vem de uma formação evangélica. Meus filhos agora, depois do divórcio, começaram, a mãe converteu evangélica e eles estão seguindo. E meu filho outro dia está lá em casa e ele fala assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu falo, pai, eu estou entendendo. Eu ia à missa, rezava isso, pela primeira vez. Eu estou entendendo o que está falando isso. Sabe como que chama isso? Tomar posse. Quantas vezes nós fazemos as coisas repetidas em movimentos de manada da sociedade, porque todo mundo faz, casa porque minhas amigas estão casando, vai jogar beach tênis porque todo mundo está jogando, nem sabe se gosta, mas vai no efeito e não toma posse daquilo. E aí ele me pergunta, pai, me leva na missa de novo? E quando a gente está na missa, ele começa a me perguntar e eu vou explicando, olha filho, agora é o ato penitencial, onde a gente pede desculpas e esvazia o coração para poder receber. E vem a liturgia, onde a palavra é anunciada. Na sequência vem o evangelho, a palavra do Senhor, que nos prepara para a comunhão, o ponto alto, e precisa das oferendas, assim como aqui também precisa. E quando a gente olha para isso, né? E ouve os ecos de por que eu pagaria uma igreja? Por que eu faço uma doação a um instituto? Isso aqui tem custo. E a gente gasta dinheiro com cerveja, com festa, com jogos, com futebol. E não acha que isso é gasto, porque é para o nosso prazer. Mas quando nós sentamos aqui, nós não pensamos que isso tudo tem uma estrutura que precisa ser mantida. Assim como qualquer igreja. E esse processo da missa sendo explicada para ele, reflete aquilo que nós precisamos ter na nossa vida. De poder nos esvaziar e dar lugar ao novo. Porque se o primeiro ponto de uma missa da Igreja Católica é o ato penitencial de se esvaziar, fazer um exame de consciência, pedir perdão, quando Mateus, que era o coletor de impostos, começa a seguir Jesus, Jesus fala para ele, você não estará pronto enquanto você não perdoar os seus pais. E ele volta para casa só para pedir desculpa. Não existe um novo sem dar tchau para o velho. E um ano novo está pela frente. E se a gente observar, vocês sentam todos os dias nos mesmos lugares. Chega mais ou menos no mesmo horário. E tem medo de fazer diferente pensando naquilo que os outros vão falar. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Vocês sabem por que nós todos estamos aqui hoje?
Alguém tem ideia do que nos une aqui? A morte. Que isso, cara? Jesus vai nascer, ó. Dia 25, cantar parabéns, virado de ano, soltar foguete, beber pra caramba, colocar uma lingerie vermelha pra vir amor, ou uma amarelinha pra faltar dinheiro. Não sei se é mais ou menos isso, mas isso, né? Não falta. A morte é o que criou todas as religiões. Independente da religião, todas acreditam em uma única coisa: existe vida após a morte. E por crer nisso, nós buscamos ser uma pessoa melhor para dar continuidade no paraíso. Em algum lugar que seja melhor que aqui, para que eu não tenha que voltar nesse mundo para evoluir, que seja a minha última vez aqui, ou para que eu descanse do lado direito do Pai Criador. Vocês sabiam que o que define se uma pessoa vai no enterro ou não é a agenda de compromissos dela no dia? E que na maioria das vezes ela torce para ter um compromisso para não ter que passar lá no velório de alguém. Ai meu Deus, nossa, você tem que passar lá. E quando passa, boa parte dessas pessoas, depois de passar e visitar aquele, o defunto que está lá, ela vai lá para a porta e fica contando histórias, e até ri às vezes. Que o número de pessoas que vai derramar uma lágrima talvez não cabe na sua mão. Que uma das coisas que mais decide se a pessoa vai acompanhar o caixão até o túmulo é se vai chover ou não. E se chove, 80% das pessoas não vão. E nós deixamos de fazer as coisas preocupadas com que eu aquelas que não derramam uma lágrima. E que vai pensar que se choveu não vai te acompanhar na última. E ficamos presos, criando grades que não nos permitem crescer e não vir de encontro à nossa essência. E talvez nesse ano, quando chegue essa época, a gente tem uma tendência muito grande de pensar que, nossa, o ano passou tão rápido, eu não fiz nada. Nossa, eu idealizei tanta coisa e não progredi. Por que a gente tem essa mania de pensar que não fez nada enquanto fez tanta coisa? Pessoas estão de pé porque você tem uma palavra que você nem sabe, mas ela sentiu que você estava. O dia de muitas pessoas é melhor por saber que você abriu o olho naquele dia. Pessoas gostam de ir ao trabalho porque você vai estar lá, e tem pessoas que torcem para encontrar você pelo caminho. Você estudou ou trabalhou, conviveu com a sua família, e a gente tem a impressão de que é só uma máquina se repetindo. É uma máquina se repetindo onde tem vida e tem realizações. Talvez você não perdeu peso, mas você saboreou o alimento. Mas não. Nós temos essa tendência de pensar que foi muito ruim para a gente ter esperança de que no ano que vem a gente vai poder fazer melhor. Não, esse ano foi muito bom. E o ano que vem vai ser melhor ainda. E aí tem dois pontos que eu quero tocar com vocês. Eu tenho a vontade de me dedicar mais à leitura do Evangelho. A Bíblia. Pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, se você preferir, mas que ele faça parte da rotina. Que mate a fome da palavra do Senhor. Assim como o alimento nutre a nossa alma. E isso faz toda a diferença. E uma das histórias, a cada momento, parece que eu estou lendo um romance e eu me apaixono mais por um personagem, por uma história. E uma das que eu acho mais bonita é de Davi. Essa quem é Davi? É o Davi, que matou Golias, lembra? Que era o filho que o pai escondeu no dia onde foi escolher quem estava no Davi. Porque ele era mais franzino e por um acidente ele foi convocado para lutar. E quando ele está de frente para Golias, ele volta lá as perninhas dele, acertou o olho. E quando pergunta para ele, você teve medo? Ele falou, não. Eu olhei e pensei, tão grande assim, não tem como errar. Enquanto todos pensavam, tão grande assim, ele vai me destruir. Que se tornou rei. E que se perdeu. Que teve um filho em adultério, que matou uma pessoa. E que teve a profecia que por ter feito isso seria castigado com a morte do seu filho que ele teve em adultério. Imagina a dor desse pai. Diante do filho nascer, saber que o filho vai morrer por algo que ele fez que não deveria ter feito.
E que quando o filho adoece, ele faz uma roupa de saco de linho. Todo mundo vai com saco de linho? Vocês não sabem? Ah, o mundo evoluiu mesmo, hein? Aquele saco de arroz que pinica, sabe, de feijão. Aquele marronzinho da palha, cor de palha, e que pinica e tem um tanto de felpo. E ele colocava aquilo para se castigar, para se punir. Em 7 dias de jejum, deitado no chão, rezando e pedindo a cura do filho, pedindo perdão pelos erros dele, e mesmo assim, Deus permite a morte do filho. O que você faria? Imagina uma dor que te rasga a alma, que dilacera, uma perda que você não tem o menor controle e que você implorou: Pai, faça a minha vontade, não tira ele de mim, a culpa foi minha. Talvez você diria: eu nunca vou me perdoar, eu não aceito, eu não poderia ter passado por isso. Mas ele, como um grande rei e digno do título, levanta assim que recebe a notícia: seu filho morreu. Se bota de pé, toma banho, perfuma e volta para a vida. E quando ele é questionado: por que quando o seu filho estava doente, você estava em oração? E agora que ele se foi, você se levanta. E ele diz: porque agora eu não posso fazer mais nada e eu preciso retomar minha vida. E talvez a maior lição que fique disso é a mesma de quando Deus, vendo o que acontecia em Sodoma e Gomorra, decide liquidar Sodoma e Gomorra e dá uma chance para Ló. Ló, saia daqui, pegue a sua mulher, mas não olhe para trás. Mas ela resolve olhar para trás. E ela se torna uma estátua de sal. O que isso representa para nós? Quando nós precisamos seguir a vida, esqueça o que ficou para trás. Esvazie-se. Dê oportunidade ao novo. Se algo está sendo retirado da sua vida, permita que o novo chegue. Davi teve um segundo filho com essa mulher, que foi o seu sucessor. E o que nós aprendemos com isso? Muitas vezes, nós somos testados apenas para saber qual o tamanho da nossa fé. Por que acreditar que as coisas vão dar certo quando você está cursando a faculdade, está sendo aprovado período por período, os professores te elogiando, dizendo que você é um bom aluno? Ah, eu sou bom mesmo, eu vou sair daqui, ó, o professor já me disse que vai me indicar, eu vou entrar no estágio e vou conseguir um bom emprego. Fácil. Mas e na hora que a sua empresa quebra? Que seus clientes desapareceram? Que a doença bateu na porta? Onde que está a fé? Esses dias agora eu gravava um videozinho de internet, tô gostando disso, tá divertido. Eu tava falando que a maioria das pessoas falam assim: eu sou louco com futebol, eu adoro futebol, que legal. E quem que é o último da tabela da segunda divisão? Não sei. O Corinthians jogou esse final de semana? Não sei. Mas o Flamengo eu assisto todos, então você gosta do Flamengo. Não gosta de futebol. Se estiver passando 15 Piracicaba e o Ponte Preta, você assiste? Não vou assistir, perder tempo com isso. Você gosta do Flamengo. Você não gosta de futebol. Eu gosto de vôlei. O que estiver passando de vôlei, eu vou assistir. Nem sei quem tá jogando. Tem hora que eu escolho um para torcer, que eu gosto. A nossa fé é assim. Quando a fé é verdadeira. E os apóstolos pediram: Jesus, nos ensine qual é o segredo para ter mais fé. E aí tem uma fala que eu quero fazer no ano que vem, talvez a primeira, que eu quero voltar a tocar nesse assunto. Mas eu quero falar sobre mãe. Hoje eu ainda não quero falar sobre mãe. Mas quando Jesus estava naquele primeiro casamento, que faltou o vinho, e que ele transformou a água em vinho, Maria chega para ele e fala: Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa. Ele fala: mãe, a minha hora ainda não chegou. Aí ela olha para ele e fala assim: se não agora, quando?
O que tem na sua mente pro ano que vem? Que só você sabe que vem sendo gestado há anos? Vocês sabem, quando eu era criança, eu imaginava que eu ia ser engenheiro e eu gostava de ficar desenhando no papel, igual um engenheiro mesmo. Não sei nem de onde que eu tirava isso. Casas. E eu pegava plantas baixas de casa e ficava repetindo. Eu imaginava a minha casa, como que ia ser, um andar de baixo, um de cima, que tinha um lugar que você olhava, vinha de baixo. E eu desenhava jardim, e coloria. Esses dias eu tô lá desenhando e colorindo com os meus filhos. E de repente eu lembro e falo, cara, eu já desenhei uma casa. E desenhei a casa de novo, como se fosse aquela casinha que eu desenhava lá, com os quartos, como seria. Minha filha olhou e falou, pai, a nossa casa que a gente vai ter? É ela. Mas esse sonho está dentro de mim há anos. Uma casa que tenha verde, que tenha água. Porque quando a gente viaja, a gente quer ficar num hotel que tem uma varanda, que tem uma rede, que a cama tenha colchas brancas e que as toalhas sejam felpudas. Mas quando a gente volta para casa, a toalha mais barata que tiver, que depois eu transformo ela num pano aqui, ó, para secar os pés. Esse negócio de rede, não, eu tenho que trabalhar bem. Para que eu vou pôr rede aqui? Para os outros estar deitando, nem eu vou aproveitar. Roupa de cama branca dá trabalho demais para lavar. Não, rodeição. Se não agora, quando? E o ano novo tá ali, gente. Há 2 semanas. E assim como o Dalmo falou, a felicidade não está em nada de espetacular. Se a gente parar para pensar que em alguma coisa que te traz felicidade, sabe aquela que você faz assim, ó? Sabe essa? Não é dinheiro, não é carro, não é casa. Na maioria das vezes, é uma hora que você ficou sentado para conversar com alguém conversando. Ou aquele dia que alguém deu uma bobeira tão grande que vocês riram, que a barriga até doeu. E que só de lembrar você começa a rir de novo. É aquela que a pessoa nem está aqui mais, mas você ri como se ela tivesse. É aquela que quando você lembra, você chega a sentir o cheiro. E quando a gente pega aquela primeira página da agenda e começa a escrever os planos para o ano que vem, não cabe colocar lá. Porque é tão simples, mas tão simples, que não merece nenhuma anotação. É um abraço caloroso, um olhar verdadeiro, uma palavra sincera. Ah, como é bom alguém que te olha e fala assim, não faz isso não. Não faz isso não. Não cai bem para você. Aí você fala, mas você não tem nada com a minha vida. Eu tô te falando porque eu gosto de você. O padre Fábio conta uma história que ele era muito menininho e essa história me marcou muito. E que o pai dele era alcoólatra. E que um dia bateu na porta da casa dele e falou, Dona Ana, não lembro o nome do pai dele, tá caindo ali, ó, na porta do bar. Ele fala que ele vestiu uma calça marrom cinto, pôs pra dentro da calça, sai igual um hominho, pronto para resolver. 7 anos de idade. E que quando ele chegou lá, que ele olhou o pai dele caído na sarjeta, ele entendeu o que é não ser digno de viver aquilo que estava vivendo. Ele fala que ele olhava e pensava, meu pai, aquele que me deu a vida, ele não merece estar nesse lugar. Isso não é digno. Ele merece um lugar melhor. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa história, eu pensava, qual é o lugar que é digno para mim? E aí eu acho que eu já falei isso daqui, que é uma outra história que me marca muito. Que eu quero levar com toda a força para o 2025. Quando a sarça estava queimando, mas não se consumia, o que significa isso? Uma árvore pegando fogo, mas ela não se desfazia. E que Moisés sobe para falar com Jesus, e quando ele vai se aproximando, ele assusta com aquilo, e Jesus olha para ele e fala, Moisés, tira a tua sandália dos pés, que o território que tu pisas é santo. E por muitas vezes a gente esquece de fazer cerca no nosso território.
E a gente fica parecendo um terreno baldio, onde as pessoas vão depositando as coisas e o mato vai crescendo, e a gente não valoriza aquilo que é mais importante na vida, que é o nosso lugar nesse planeta. Da mesma forma, quando Davi estava lá chorando pelo filho, e que ele vê que não tem mais nada para fazer, e ele se levanta, ele volta para ocupar o lugar dele de rei, no trono, e de guiar o seu povo. Porque trono que não é ocupado, outro rei ocupa. Não fica vazio. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Nós saímos do nosso lugar, permitimos que outro sente, governe, e nós perdemos o lugar na nossa vida. E eu tenho certeza que quando eu falo isso para vocês, vocês olham para mim e pensam assim, é isso mesmo. É isso que eu penso para minha vida. Nossa, é exatamente assim que eu acredito, porque isso é simples. Não é nada de inovador, isso está dentro da essência do ser humano, dentro de cada um de nós. E eu vinha para cá e vinha pensando, né? Essa coisa da gente chegar aqui e falar, a gente se expõe muito. Porque quando eu estou falando para vocês, eu estou falando de mim. São os meus pensamentos. É o que eu sinto. É o que eu vivo. E aí daqui a pouco você me vê brigando com alguém ali no trânsito. Fala assim, nossa, é ele? É! Sou eu! Carne, osso, imperfeito, como qualquer outra pessoa, que tem os conflitos internos da mente de a cada dia ser uma pessoa melhor. Agora, o mais legal dessa época do ano que a gente está vivendo, sabe o que é? Essa coisa de virar o calendário. Isso é fantástico. Quando a gente olha para isso hoje, é tudo muito simples. Conta 7 dias, uma semana, deu 30, 31, virou um mês, a cada 365 virou um ano. Mas quem percebeu que é desse jeito é um gênio. E quem criou, mais genial ainda. Como que tudo pode se encaixar tão perfeito e que sobrou alguns minutos que a cada 6 anos coloca um dia a mais em fevereiro? Tá tudo igual. Que sincronismo é esse? Pra gente pensar que tudo é um acaso. E aí quando eu penso que esses detalhes foram pensados, eu não posso estar nesse mundo jogado de qualquer jeito. E o fantástico da virada do ano é a gente poder olhar para ele e falar assim, hello, começou, vou reiniciar aqui agora. Aquela hora que a sua televisão trava, você vai lá, não, desliga e liga de novo, funciona. O computador travou, tira da tomada, põe de novo, volta a funcionar. É como se a vida desse essa oportunidade pra gente de fazer diferente. O que não pode. É claro que é uma analogia, mas é no ano que vem a gente tá aqui de novo nas mesmas cadeiras. No mesmo lugar. Ah, essa minha amiga não sentar perto de mim, eu não sinto bem. Ela me traz uma paz quando eu tô lá. Fulana, vamos comigo, que se você não for, eu não consigo. Eu vou no futebol, deixa eu ver se fulano vai, porque se ele não for, eu fico sem graça quando eu chego lá. Tem uma festa. Ah, mas eu não conheço ninguém, o que eu vou fazer lá? Cara, imagina que fantástico que não é. Às vezes, eu fico pensando, eu falo, eu nasci para ser pai. A coisa que mais me realiza na vida é ser pai. E eu fico pensando, quando Deus nos proporciona a matéria, é como se nos levasse na Disney e dissesse, divirta-se. Leve mais pessoas para divertir com você. Aprenda, corra riscos. Deixe a sua barriga gelar na montanha-russa. Mas grite de emoção na hora que você estiver lá em cima. E essa virada de ano é a oportunidade da gente pensar e tirar da gaveta tudo aquilo. Se não agora, quando? E eu quero encerrar com vocês levando para casa essa pergunta. E eu quero voltar nela lá em janeiro. Que aquilo que vocês têm no mais profundo do coração, que move você. E aí eu não estou falando de ambição. Ambição é muito importante, a gente tem que ter na vida. A gente tem que sonhar em ter um carro melhor, em comprar aquela roupa que faz bem para você, em fazer aquela viagem que você sempre sonhou. Sabe aquele sonho? Aquele que só você sabe. Que por muitas vezes a gente fala assim, o que eles vão pensar de mim?
Dia desses, agora eu falei, né? Falei, vou colocar uma. É chique agora, né? Não chama peruca, mas chama prótese capilar. Eu vou colocar uma prótese capilar. Aí meus amigos vão, você é louco? Como é que você vai dormir num dia careca, no dia você amanhece cabeludo? Eu falei, tem mulher que dorme sem seio, acorda com seio. Vai lá, coloca o silicone, tá tudo bem. E tá tudo normal. Eu não vou pôr, mas eu acho legal pra caramba, eu acho. Fica 10 anos mais novo quando coloca aqui. Já pensou poder fazer um tupete? Eu não lembro nem o que é ter pente em casa. Sabe aquelas campanhas de TV que chega e fala assim, encontra um creme dental Colgate que eu te dou 1 milhão. Você chega lá em casa e fala, traz um pente que você não lembra. Pedi, não dei. Eu não lembro qual foi a última vez que eu acordei, saí de casa e pensei, nossa, nem vi esse pentinho no cabelo. Mas se fosse uma coisa que eu tivesse vontade, colocaria tranquilamente. Porque quando a gente, e eu falo isso pra minha mãe, falo, às vezes a gente precisa dar uma de doido na vida. Ah, mas é bom demais. Quando você faz aquilo que morre de vontade de fazer, mas sempre se preocupa o que o outro vai falar. Mesmo que seja para durar um dia. E sabe por que o carnaval é tão bom? Porque as pessoas metem o louco. E até extrapola. Porque se tivesse o hábito de cometer essas vontades no dia a dia, não teria graça nenhuma. Se não agora, quando? Nós vamos esperar de 2025 para 26, de 26 para 27. Quando? Ah, quando eu vou fazer uma nova faculdade. Quando eu quero conhecer tal país. Quando? Se não agora, quando? E tem uma outra coisa que Jesus falava muito, né? Logo. Jesus, quando vai acontecer isso? Logo. E que esse logo tenha data marcada. É igual casamento. As pessoas namoram e nunca casam. Marcou a data, vai casar. Não tem mais como fugir. Coloque data para os seus sonhos acontecerem. Eu falo que isso vale até para doença. Porque quando você descobre que tem uma doença e que se você fizer tal tratamento ela está resolvida, você se submete a qualquer coisa. Você toma qualquer remédio e você fica contando. Falta 1 mês, 2 meses, 3 meses. Oba, falta só mais um com o remédio acabar. Mas quando não tem data para acabar, gera angústia. Você fala, mas doença é terrível, né? Faz uma viagem sem data para voltar. Experimenta. Eu tenho um amigo que na pandemia ele ficou com muito medo de morrer. E aí ele comprou um motorhome. E ele falou, assim que a pandemia acabar, eu caio no mundo, sem destino. Durou 3 meses. A gente precisa de metas. A gente precisa de coisas que nos movem. E não é para ser peso, para ser cobrança. Se você não tiver um horário para acordar amanhã, você fica até às 10 na cama. Nem que seja olhando pro teto, mas você fica. Se não agora, quando? Experimentem. Hoje não existe mais agenda, mas tem o bloco de notas do seu celular, que é ótimo, que é extremamente confidencial. Separe 2 páginas nele. Material e não material. Coloque sonhos. Atingíveis e não atingíveis. Com essa euforia que está agora, né, do documentário do Ayrton Senna, quem não assistiu, assista, excelente. Mas a Adriana Galisteu deu um depoimento e ela falava que o Ayrton Senna tinha um sonho de ter um filho, conhecer a Disney e tinha mais uma coisa, que eu não vou lembrar agora. E que quando ele morreu, a vida dela deu uma reviravolta, porque ela pensou, caramba, os sonhos dele eram todos atingíveis. Ele podia ter tido filho, ele podia ter ido na Disney e poderia outra coisa que eu não lembro o que é. E que a partir daquele dia,
todos os sonhos atingíveis dela, ela começou a realizar um a um. E os inatingíveis pode não ser hoje. Daqui 10 anos pode ser. Talvez antes de eu morrer ainda tenha aquela casa que eu desenhei quando eu era criança. Que naquela época era inatingível. Mas o tempo passa e ele trabalha a nosso favor. E coloque coisas que não são materiais. Cuidar da saúde. Valorizar as pessoas. Se irritar menos. E aí eu quero deixar uma sugestão. Alegria. Porque na Bíblia fala, tenhais bom ânimo, sejais alegre. Isso é a melhor forma da gente agradecer ao Criador. Nada melhor do que um sorriso no rosto. Comecem a brincar com as pessoas. Volte a ser criança. Sabe aquela hora que você vê que a pessoa está no auge da raiva? Sabe aquele que acorda enfesado? Você sabe de onde vem a palavra enfesado? Sabe? Você é enfermeira então. Você sabe de onde vem? Você sabe? De onde vem? Intestino preso, fezes, enfesado. Imagina uma pessoa de intestino preso uma semana. Como é que tem bom humor? Não tem como. Mas toda vez que uma pessoa conversar com você digitando no celular, para de falar. Até ela perceber que você está esperando ela parar de falar. Chegou num lugar e falou bom dia. A pessoa não respondeu. Pergunta o nome. E na hora que ela disser meu nome é fulano, você diz bom dia, fulano. Começa a exercitar a sua parte. E aí vocês vão descobrir que a gente não tem nada de vontade. E quando a gente faz isso, o que a gente ganha em troca é o que nos permite continuar fazendo cada vez mais. Mas é difícil, porque a paciência é desse tamanho. E às vezes dá vontade de brigar. E aí é nessa hora que eu olho, eu respiro e falo, onde? Se não agora, quando? Cadê 2020 para vocês? Que Deus permita que tudo aquilo que só você e Ele sabem, que te alimenta, que é a sua essência, que você deseja de coração, que aconteça com toda a força. Mas que você também entenda que por mais que você tenha fé e que você acredite, se não for para o seu bem, não vai acontecer. E não acontecendo, que você tenha toda a sabedoria, discernimento e fé de que foi o melhor que aconteceu para deixar seguir. Que por mais dificuldades que você enfrente no próximo ano, que a sua cabeça esteja erguida, que você caminhe na retidão e que, sobretudo, você seja esteio para as outras pessoas que estão ao seu redor. Que em 2025 vocês continuem frequentando e que outras pessoas da sua casa, do seu trabalho, cheguem a um ponto de te perguntar: onde é que você vai mesmo? Eu gostaria de ir lá por perceber a pessoa melhor para você estudar. Que a sua pegada nessa existência prospere por muitas gerações, mesmo que as pessoas nem lembrem mais de você. Mas que o seu convívio reflita em várias gerações de maneira positiva. Isso é vida eterna. Quando a nossa vida propaga nas outras gerações de maneira positiva, isso chama céu. Mas toda vez que a nossa vida propaga por outras gerações, pelo mal que a gente causou, isso chama inferno. E essa escolha é nossa. Por mais que a gente se sinta tentado ou não, a escolha sempre está nossa. E aí a gente volta àquela última fala minha, de 2 semanas atrás, do poder da escolha. Que Deus abençoe vocês. Que esse 2025 seja de muita vida, de vida em abundância. Fecha os olhos. Que esse 2025 seja de muita paz, muita alegria, muita realização. Que tudo aquilo que for concedido na sua vida
não fique somente nas suas mãos. Que você receba tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que você transborde no seu lar, no seu trabalho, no seu lazer. Que o amor pela sua vida seja representado no cuidado pelo seu corpo, nos exames médicos de rotina, no cuidado com a alimentação, na prática esportiva, no convívio com as pessoas. Que aquele desejo, aquela fagulha, que muitas vezes você se julga não merecedor, assim como Davi, pecador, que não recebia a bênção por se julgar não merecedor, que você entenda que o pai não tem preferência por filho. E que tudo aquilo que você desejar do fundo do seu coração vai acontecer. Eu te convido no mais profundo silêncio, que você respire. Respire ao ponto de sentir o seu corpo, de enxergar o ar entrando no seu corpo, como aquele ano que fica para trás e o outro que chega, limpo, como uma página em branco a ser escrita. Que aquilo que você não acredita ser capaz, que você consiga mudar essa lente, que enxergue o seu verdadeiro potencial, a sua capacidade, que enxergue o seu lugar no mundo. E assim eu vou deixar vocês em silêncio, para que numa conversa com a sua consciência, você consiga olhar para você mesmo, no exercício mental, estar frente a frente com você, e convidar você mesmo de mãos dadas a trilhar esse novo caminho. Um novo caminho, onde o amanhecer do dia vem trazendo o sol sobre ele, onde você sente o vento nos seus cabelos, onde você sente a força da possibilidade de conquista, onde você sente que você é capaz, e que estando com você, você está na melhor companhia. Mergulhem profundamente nos próximos minutos, no seu profundo silêncio e desejo, com aquelas pessoas do seu convívio, se perdoando, aceitando que você fez o melhor possível e que ainda pode fazer melhor. Assim vocês vão ficar. Elevem os seus pensamentos em Jesus e deixe que Ele guie os seus pensamentos em sincronia com o seu coração.